Passaram-se cerca de 40 anos desde o nascimento do primeiro transistor. O período transcorrido entre esse desenvolvimento e o aparecimento dos atuais chips de alta escala de integração foi marcado por inovações técnicas surpreendentes. Mais de 300 chips de alta escala de integração podem agora ser fabricados em um simples wafer de silício. O efeito de arco-íris da superfície reflete pontos menores de 1 micron gravados em alta densidade. Esta é uma visão microscópica de um chip de silício com apenas alguns milímetros quadrados. As linhas ordenadas e os padrões na superfície parecem um mapa de uma cidade. Seus transistores integrados são superiores a 1 milhão, com um total de 10 metros de fios interconectados. A largura de cada linha é inferior a 1 micron e consideravelmente inferior a uma bactéria. Esta extraordinária tecnologia de semicondutores é apoiada por inúmeras indústrias relacionadas. Esta é uma festa de Ano Novo realizada em Nova York, numa fábrica de semicondutores, onde cerca de 1.000 pessoas estão reunidas. Aproximadamente 500 companhias podem estar representadas ali. Todas elas têm negócios com a fábrica. Após os brindes oficiais, cada grupo aguarda a sua vez de desejar Feliz Ano Novo ao gerente da fábrica. A maioria dos participantes se dirige então para festas nas fábricas de outras companhias. As firmas representam mais de 500 setores relacionados, desde a produção de material de silício, gases, produtos químicos e água superpura, até diversos dispositivos para fabricar semicondutores, e todos eles são fornecedores de fábrica de semicondutores. Além disso, cada um deles deve obedecer os padrões mundiais. Nos subúrbios da cidade de Kita-Kyushu, no município de Fukuoka, está situada a Mitsui High-Tech Incorporated, uma firma pouco conhecida que possui uma participação de 30% no mercado de lead frame. Um lead frame é a pequena base a partir da qual um chip de silício é montado quando fios de ouro são conectados a ele. Este é o material do qual são feitos os lead frame. O cilindro é uma chapa em liga de níquel e ferro comprida e fina. Uma extremidade é introduzida na máquina, uma matriz é montada na prensa de perfuração e uma folha fina é perfurada à velocidade de 1.500 vezes por minuto. O Sr. Takaaki Mitsui, fundador e atual presidente da companhia, foi o primeiro a perceber que lead frames podiam ser fabricados a um preço mais baixo utilizando-se uma matriz em vez de um processo de gravação. Quando fundei a companhia, éramos apenas 3, eu e 2 empregados. Tínhamos 3 tornos e 6 mãos, numa pequena oficina em uma sala. Foi assim que começamos. Em 1949, quando o Sr. Mitsui começou seu negócio, o Japão lutava para sair da depressão. A primeira coisa que ele aprendeu foi a tecnologia de matrizes de precisão, usando o carboneto de tungstênio. Foi o primeiro a utilizar com sucesso essa tecnologia no Japão. Os pedidos se multiplicaram, a companhia cresceu. Em 1968, o Sr. Mitsui foi para os Estados Unidos. Esta é a base aérea da Marinha Americana em Moffett Field, em Silicon Valley. O Sr. Mitsui a visitou quando soube que era um centro de nova tecnologia. A base aérea é também a sede do Ames Research Center da NASA. A Fairchild Semiconductor Corporation está localizada nas imediações. Durante sua visita, ele viu alguns pequenos lead frames. Eu perguntei, o que vem a ser isso? E disseram que eram lead frames para circuitos integrados. Foi a primeira vez que eu vi o termo circuito integrado. Perguntei então qual era o preço e fiquei surpreso de saber que 1.000 peças custavam $200. Ao ouvir isso, eu disse, vou lhes mostrar que eu posso fazer isso por apenas 1 centavo. Mas eles me olharam como se eu estivesse apenas contando vantagem.
Os primeiros lead frames fabricados pelo Sr. Mitsui eram tão baratos que os clientes não tiveram confiança neles. Mas como a Texas Instruments fez um grande pedido, a Mitsui High-Tech cresceu rapidamente. Nesta divisão, as matrizes são feitas de acordo com as especificações dos clientes. Aqui se processam os cortadores para fazer as matrizes. Utilizamos computadores para fazer os projetos desses complicados mecanismos. As vendas anuais são de $300 mil. Se eu não tivesse encontrado esses lead frames, as vendas de nossa companhia poderiam atingir o máximo $10 milhões por ano. O fato de nos termos tornado uma firma com vendas no valor de $300 milhões é sem dúvida o resultado de meu encontro com essa nova tecnologia de ponta em circuitos integrados. Para ser sincero, eu não descobri esse negócio porque alguém me disse que ali eu poderia encontrar uma tecnologia de ponta. Foi apenas uma questão de sorte. Nada mais do que pura sorte. Foi apenas um fato fortuito. A 30 minutos de carro de São Francisco está a cidade de San Mateo. Nela é realizada todos os anos a Semicon West Show, uma feira famosa internacionalmente de tecnologia relacionada com semicondutores. 1000 companhias no mundo inteiro participam deste evento que dura 3 dias. A feira é visitada por 50 mil pessoas envolvidas com a indústria de semicondutores. 1/3 desses visitantes é do Japão. Este equipamento de polimento confere aos wafers de silício uma superfície de acabamento tão lisa quanto um espelho, enquanto este transportador os manipula sem contato humano. Este forno faz a difusão das impurezas. Este equipamento óptico transfere padrões extensivos para o silício. Outro forno fabrica cristais utilizando deposição de vapor químico. 200 firmas japonesas participam com companhias americanas em diversas áreas tecnológicas, tais como máquinas de soldar que conectam fios de ouro aos chips e construção de fábricas de semicondutores que devem ser manipulados em salas sem contaminação. As mais avançadas tecnologias do mundo estão aqui dispostas a competir. No Japão, existem diversas empresas de pequeno e médio porte que se desenvolveram rapidamente desde que entraram na era do circuito integrado. Uma dessas companhias é a Disco Corporation. Disco tem uma participação de 75% no mercado mundial de máquinas de corte. Esta é uma ferramenta de cortar diamante que está ligada ao eixo giratório da máquina. Sua espessura é de apenas 5 microns e corta mais de 300 chips retirados da superfície de um wafer de silício. Diamante em pó é a matéria-prima da ferramenta de corte. Além do diamante, são usados outros elementos sobre os quais é mantido maior sigilo. Os ingredientes são colocados em uma matriz de aço e um anel superior moldador é colocado no topo. A matriz é então colocada em uma prensa de 200 toneladas para que o pó endureça e adquira a forma de um anel. Esta ferramenta de corte de cor marrom foi removida da matriz após compressão. Nesse estágio, ela tem uma espessura de cerca de 1 milímetro. Depois, endurece no forno e é submetida a maior compressão. Após permanecer no forno por 3 horas a uma temperatura de 800 graus centígrados, o cortador pronto tem uma espessura de apenas 5 microns, o mais fino do mundo. Para demonstrar, um fio de cabelo de 0,2 milímetros ou 200 microns de diâmetro é fixado a uma base com parafina. A seção transversal do cabelo é cortada horizontalmente e verticalmente em 22 partes iguais, que não podem ser vistas a olho nu. Precisão e espessura mínima de corte são os fatores decisivos de produtividade quando os chips são cortados dos wafers de silício.
Antes da Segunda Guerra Mundial, o arsenal naval japonês encontrava-se na cidade de Kure, no município de Hiroshima, onde um grande número de rebolos era usado para polir os canos das metralhadoras dos navios de guerra. Disco começou como uma pequena firma de recondicionamento desses rebolos usados. Depois da guerra, o fundador desta firma, que havia se mudado para Tóquio, comprou uma tecnologia na qual um abrasivo é misturado com resina e forma um disco fino, que é endurecido através de cozimento para criar um disco de esmeril. Esse método produz um disco de esmeril extremamente fino, com uma espessura de apenas 140 microns. Quando é montado num eixo giratório, esse disco de esmeril pode cortar um grande número de objetos grandes ou pequenos. Gradualmente, o desenvolvimento passou a centralizar-se no corte de objetos com precisão. Em 1968, Disco desenvolveu uma ferramenta de corte cuja espessura era de apenas 40 microns e que foi imediatamente vendida para a indústria de semicondutores. Naquela época, uma grande firma japonesa de semicondutores e duas firmas americanas estavam fabricando equipamento com nossas ferramentas de corte, mas elas não estavam conseguindo um bom corte. Disseram-nos que isso acontecia porque os discos de esmeril dobravam e que seria impossível usá-los a menos que fossem mais fortes. Chegamos à conclusão de que tínhamos que fabricar nossas próprias máquinas. Pensamos que nosso produto não seria aceito, a não ser que uma boa máquina fosse especialmente feita para esse fim. Mas embora tivéssemos solicitado um projeto a diversos fabricantes de máquinas ferramenta, nenhum deles quis desenvolvê-lo para nós. Foi num depósito alugado situado no centro de Tóquio que Disco desenvolveu sua primeira máquina de corte. Este equipamento pioneiro foi finalmente aceito no mundo inteiro, estimulando o rápido crescimento da companhia. Sem uma máquina para usá-los, Disco não teria conseguido vender suas ferramentas de corte. Depois que especialistas independentes foram incapazes de fazer um modelo adequado, a própria Disco foi obrigada a desenhar e a fabricar o aparelho. Em 1975, a nova máquina foi mostrada pela primeira vez na feira Semicon West Show. Esse produto foi o resultado de um esforço unificado realizado pelos novos especialistas da companhia para desenvolver uma máquina para fins específicos que pudesse ser usada com semicondutores. Trabalhamos lado a lado, cada um no seu canto o dia inteiro. Os engenheiros americanos observavam atentamente a nossa máquina. Uma vez que a principal característica da máquina fabricada pela Disco era sua performance de corte, continuamos a cortar sem parar. A principal desvantagem das máquinas de corte americanas era a de que seus discos de esmeril quebravam logo que começavam a cortar. Assim, continuamos a cortar o dia inteiro, um dia após o outro, para demonstrar a durabilidade da roda de esmeril fabricada pela Disco. Normalmente, em feiras como essa, não se costuma mostrar tudo. Assim, os pontos fracos de sua máquina não aparecem tanto. Mas não foi necessário fazer isso, uma vez que nossa máquina era capaz de cortar de forma segura e estável. Dia após dia mostramos como um wafer pode ser cortado sequencialmente e em partes tão pequenas que era impossível dizer onde o corte havia sido feito. Consequentemente, nossa máquina de corte adquiriu a reputação de ser capaz de cortar durante muito tempo sem que o disco de esmeril quebrasse. Uma máquina de corte que permanece afiada. Finalmente, a máquina foi equipada com um microcomputador e transformada em uma máquina inteiramente automática. Essa ferramenta de corte fina e resistente, mais a associação de uma máquina de precisão à tecnologia da computação, tornou o equipamento fácil de usar. Disco cresceu vertiginosamente e a companhia dominou o mercado mundial por um determinado período. Há diversos campos em que os Estados Unidos e o Japão competem na feira Semicon West Show.
inclusive no da solda, quando os chips cortados dos wafers são conectados a lead frames através de fios de ouro finos. Este soldador feito por Shinkawa Company pode conectar 208 meadas de fios de ouro por minuto. Esta máquina, fabricada pela indústria rival Kulicke Sofa Industries, tem a mais rápida capacidade de soldagem do mundo, 304 meadas de fios de ouro por minuto. Kulicke Sofa tem sido os líderes no setor de solda desde o surgimento do transistor. Com 1.000 empregados e vendas anuais de 140 milhões de dólares, os soldadores da empresa detêm uma participação de 40% no mercado mundial. Esta é Shinkawa, a primeira companhia no mundo a automatizar o processo de solda. Com 300 empregados e vendas anuais de 150 milhões de dólares, ela também detém uma participação de 40% no mercado mundial. Shinkawa, que foi fundada em 1959, começou como uma pequena firma que fabricava componentes para transistores. Este é um dos primeiros modelos de seu soldador que era feito manualmente. Nas fábricas de transistores, conectar os fios de ouro era o processo que utilizava a maior quantidade de mão de obra. Seus soldadores vendiam mais rapidamente do que a firma tinha capacidade de produzi-los. Com isso, Shinkawa cresceu rapidamente durante o boom dos transistores. O fato de que o volume de produção de uma companhia dependia do número de trabalhadores que conseguia recrutar tornou-se uma crença popular. Assim, todos, desde os capatazes até os executivos, percorriam o Japão de ponta a ponta, recrutando trabalhadores nas escolas. Este programa tem o apoio da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. Mensagem partidária obrigatória. Serra tem um plano de desenvolvimento para São Paulo. Quando o Plano Real foi lançado, disseram que era promessa de campanha. Mas ele veio para ficar, e você quer isso. Você sabe também que só o real não basta. Precisamos de desenvolvimento, empregos, salários. E nós temos um plano de desenvolvimento para São Paulo. Vão dizer também que é promessa de campanha, mas é um plano para resolver os problemas da cidade, que são grandes, mas não maiores do que a inflação. É Serra, prefeito! No Vitrine, os bastidores do novo talk show da TV brasileira, com os jornalistas Roberto Mulaerte, Bárbara Gância e Bob Fernandes. Uma entrevista exclusiva com o ator Bill Pullman, que mostra como fazer ficção científica e bater recorde de bilheteria. Terror na publicidade. Você vai conhecer o outro lado de um monstro que anda fazendo sucesso na mídia. Racismo ou não? A polêmica em torno do humorista nordestino Tiririca. Para assegurar sua sobrevivência, os fabricantes japoneses de semicondutores tentaram obter as melhores operárias. Na época da formatura nas escolas, os funcionários das fábricas de semicondutores viajavam pelo país para recrutar meninas nas aldeias agrícolas. As entrevistas começavam por testes de habilidade manual e de acuidade de visão. Os recrutadores procuravam também observar se as candidatas eram capazes de ter a perseverança que esse tipo de trabalho repetitivo exigia. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Kulicke Sofa tinham outras preocupações. Seu problema era como manejar o fio de ouro fino e flexível para movimentá-lo com facilidade até o ponto de solda. A resposta consistia em passar a ponta do fio de ouro através de um estreito tubo de vidro, permitindo que ele fosse movimentado livremente. Esse novo método aumentou bastante a velocidade do trabalho de conectar os fios de ouro. Mas o sistema ainda não era perfeito. Quando um fio de ouro acidentalmente caía do tubo de vidro, os operários tinham que parar a linha de produção para recolocá-lo.
Kulik e Sofa inventaram então a solda de bola, um método revolucionário que é usado ainda hoje. Depois que o fio de ouro está conectado ao terminal, ele é cortado com uma faísca gerada eletricamente. Depois que a faísca sai, a ponta do fio de ouro derrete, formando uma bola. Esta tecnologia impede que o fio de ouro caia dentro do tubo de vidro. No entanto, os Estados Unidos foram lentos em desenvolver uma máquina de solda automatizada, e o Japão foi o primeiro a consegui-lo. Esta máquina de soldar utiliza a mais moderna tecnologia. O equipamento incorpora um grande número de semicondutores, inúmeros chips de memória e um microprocessador de alto desempenho. Depois que os salários no Japão aumentaram, a automação tornou-se a única alternativa. Os engenheiros japoneses confiaram no poder dos semicondutores. O aparecimento do Intel 4004, o primeiro microprocessador do mundo, forneceu esta oportunidade. Este é um microcomputador testado para fabricação que usa o Intel 8008, que foi instalado neste soldador semiautomático. O soldador foi aperfeiçoado até se tornar completamente automatizado. Os olhos, os dedos e a paciência das mulheres operárias não eram mais necessários. Shinkawa, na verdade, introduziu os soldadores automáticos de fios antes do que nós. A indústria japonesa automatizou a montagem antes da indústria americana. Isto ocorreu porque a indústria americana transferiu toda a montagem para o sudeste da Ásia. E como o preço da mão de obra era muito baixo, eles não se preocuparam tanto com a automação. O Japão, sendo o país onde a mão de obra é mais cara, teve que buscar a automação mais cedo. E isso constituiu, em minha opinião, uma vantagem para a indústria japonesa. E foi certamente uma vantagem para Shinkawa. Mas nós os alcançamos no final dos anos 70 e início dos anos 80, e KIS e Shinkawa têm enfrentado uma acirrada competição desde então. Esta é uma visão microscópica de um wafer de silício no qual os chips com alta escala de integração foram gravados. Os cabos dos circuitos eletrônicos que podem ser vistos aqui possuem apenas 1 micron de largura. A poeira que vemos aqui interceptando estes dois cabos é o principal inimigo dos circuitos microeletrônicos. A moderna indústria de semicondutores sofreu os efeitos da contaminação, tais como a poeira e os íons de sódio. Mas o problema foi superado. Uma vez que o ar da costa contém uma grande quantidade de sódio, as regiões à beira-mar foram consideradas inadequadas para a fabricação de semicondutores. Mas em 1981, Sadakazu Shindo, que era presidente da Mitsubishi Electric Corporation, pensou de forma diferente. Por diversas razões, o Sr. Shindo decidiu construir uma fábrica de semicondutores em Saliyo, nas proximidades do mar interno do Japão. Vivíamos em um mundo em que o homem havia chegado à Lua. Portanto, não fazia sentido pensar que não poderíamos construir uma fábrica de semicondutores perto da costa. Eu disse que isso podia ser feito, e eles fizeram com que isso acontecesse. Talvez eu tenha sido prepotente, mas quando você toma uma decisão, precisa ser prepotente para levá-la adiante. Naquela época, começamos a falar dos problemas provocados pela poeira em quase toda a reunião. Apareciam defeitos por causa da poeira. Na verdade, os operários estavam lutando com a poeira em todos os tipos de processos. Mas ninguém tentou fazer um estudo sistemático da poeira com dados precisos. Todos diziam, a sala está limpa. Mas será que ela estava realmente limpa? Eu queria descobrir para construir uma máquina que medisse o nível de poeira.
Assim, realizei diversos testes para ver o que acontecia quando eu mudava a velocidade da minha marcha, andando devagar e chegando até a correr. Na verdade, o que estou dizendo é confidencial, mas suponho que não haja problema, porque isso aconteceu há 15 anos. Além disso, deitei-me no chão, levantando-me em seguida e deliberadamente expeli fumaça de cigarro na sala limpa para ver como ela se movia. Coloquei espirais de matar mosquitos e fiz até um vídeo para gravar como o fluxo de ar se movia na sala limpa. Eu realmente gostei de fazer esses experimentos. Todos eles tiveram um impacto direto sobre a fabricação de produtos. O Sr. Fukumoto e sua família levaram para o litoral um manequim e roupas para vesti-lo. Eles queriam ver a quantidade de sódio que as roupas das pessoas absorviam do ar marinho. Para medir isso, as roupas que haviam sido lavadas com água puríssima foram vestidas no manequim e deixadas nele por 3 dias. O experimento mostrou que perto do mar, o sódio é absorvido por 2 camadas de roupas. Como resultado desse experimento, foi decidido que os operários deveriam mudar de roupa antes de entrar na fábrica. Para determinar a quantidade de sal que era expelida pelo corpo humano, minha mulher e eu nos tornamos cobaias da experiência, uma vez que não podíamos pedir a outras pessoas. Ficamos sem tomar banho ou trocar de roupas por 3 dias. Queríamos saber quanto suor aderia a nossas roupas de baixo, meias, camisetas, etc. Todos os membros da família vestiram 4 camadas de roupas de baixo que tinham sido lavadas em água puríssima. Deixaram de tomar banho por 3 dias para saber a quantidade de sódio expelida pelo corpo que ficava retida na roupa de baixo. As amostras coletadas de sua roupa de baixo e a água do banho demonstraram a necessidade de banhos obrigatórios antes de entrar na fábrica de Saigyo. Construir uma fábrica de semicondutores perto do mar apresentava muitos outros problemas. Era também preciso, por exemplo, saber como evitar que o ar marinho saturado de sal penetrasse dentro da fábrica. Camadas de filtros de alta performance foram aperfeiçoadas após experimentos de tentativa e erro. Por exemplo, quando a umidade estava alta, o sódio que tinha sido retido pelos filtros derretia devido à umidade do ar e passava pelo outro lado. Por causa disso, foi preciso desenvolver uma unidade de filtragem que não permitisse que a água passasse através dela. Tinha de ser estruturada de forma tal que o ar marinho pulverizado como chuva na parte anterior da unidade não saísse pela parte posterior. A unidade foi construída e exposta à maresia. Um filtro para impedir a passagem do sódio havia sido finalmente construído. 4 companhias estavam pesquisando em conjunto, mas apenas uma trabalhou seriamente conosco até o fim. Nós registramos uma patente conjunta. Recentemente ouvi dizer que estão vindo pessoas de outros países comprar o filtro dessa companhia. Há muitas histórias como essa quando se fala nesse tipo de contaminação. Quando as coisas são óbvias e alguém diz a você que não está bom, você trabalha freneticamente para melhorar. Mas em áreas onde as coisas não são tão óbvias, logo aparece a diferença entre aqueles que vão dizer que não sabem e aqueles que tentarão seriamente fazer algo. Os que se propõem fazer algo são aqueles de que precisamos para lidar com questões como a preservação da terra. Não podemos esperar qualquer progresso de pessoas que estão satisfeitas com as coisas do jeito que estão.
O dispositivo que reduz e transfere diagramas de circuitos grandes e complicados para wafers é chamado de stepper. A fonte de luz está localizada na parte superior. A luz que ela emite passa por diversos espelhos até que se dirige ao wafer de silício que está bem no fundo. A luz azul emitida por uma lâmpada ultravioleta no canto superior direito passa através das lentes, sofre uma refração em ângulo reto pelo prisma e é enviada através de um tubo vertical com lentes. No centro encontra-se uma máscara de vidro sobre a qual foi reduzido e copiado um diagrama de circuitos gigante. O raio de luz, ao passar através dele, focaliza a imagem na superfície do wafer, depois de passar através de outras lentes. A instalação se desloca no comprimento e na diagonal. A luz é sincronizada de maneira que o diagrama de circuitos é copiado na ordem certa sobre o wafer. Esta é a instalação onde estão colocados os wafers. Combinando o movimento da instalação com o timing da luz, o padrão do circuito é copiado sobre a superfície toda do wafer. O nível da instalação precisa ser extremamente preciso. Ele está colocado em ranhuras em forma de V, de maneira a poder se movimentar livremente no sentido do comprimento e na diagonal. A superfície das ranhuras em forma de V precisam ser medidas com precisão e estar perfeitamente polidas. O polimento é feito com rebolo especial, cuja tecnologia é tão secreta que não pode ser filmada. Embora este operário esteja polindo com um pedaço de pano, este trabalho também requer uma tecnologia avançada. Este é um rebolo para trabalho de acabamento. É usado para polir uma superfície, dando um fino acabamento a uma superfície áspera. Com o polimento, a superfície torna-se tão lisa quanto um espelho. Se uma parte estiver um pouco alta, usamos esta versão para fazer desaparecer este ponto. Pensei que não haveria muita variação, mesmo se realizássemos esse trabalho sob temperaturas normais. Mas quando se começa a discutir 1 micron ou 2 microns, ou no nível de 0,2 microns ou 0,3 microns, qualquer pessoa que diga, mostre-me o que você está fazendo agora, por exemplo, compromete a precisão da máquina. Quando uma pessoa se aproxima, a temperatura aumenta em função disso. Além disso, se você trabalha muito, a temperatura de seu corpo tem um efeito negativo sobre a precisão. Num certo sentido, você tem que operar esta máquina a partir da intuição ou sem perder a mão, como antigamente. Fazer funcionar esta máquina requer um talento especial. É algo parecido com o trabalho dos grandes artistas, que o fazem instintivamente. Os japoneses fazem um trabalho muito delicado até para processamento de medidas de submicrons. Mas os americanos e os europeus não tentam trabalhar quando as tolerâncias são inferiores a 1 micron. Isso não significa que eles não sejam sérios em relação ao seu trabalho. Isso ocorre porque as diferenças não podem ser vistas. Os americanos são claros a esse respeito, porque falam quantitativamente sobre as coisas. Se existe um padrão, e se esse padrão só puder ser medido em microns, por exemplo, então medir unidades menores é desprovido de sentido, uma vez que os gabaritos e os dispositivos de medida fornecem leituras incompatíveis. Os japoneses, por outro lado, fazem o possível para medir 0,2 microns, mesmo nessas circunstâncias.
Há críticas nos Estados Unidos alegando que o Japão se apropriou das tecnologias desenvolvidas, principalmente nos Estados Unidos, para seu próprio uso. Embora o Japão tenha aprimorado essas tecnologias, esses críticos dizem que o Japão contribuiu com muito poucas inovações importantes. Além disso, dizem que, embora o Japão tenha um papel importante quando se trata de aplicar novas tecnologias ao uso civil e à produção em massa, é bastante fraco quando comparado aos Estados Unidos em pesquisa criativa e desenvolvimento. Dois homens que viram a tecnologia japonesa de semicondutores se desenvolver explicam as respectivas diferenças. Os últimos 40 anos da indústria de semicondutores foram como subir numa montanha. Os Estados Unidos, um país desenvolvido, começou a subir a montanha na frente do Japão e escorregou e caiu. Em outras palavras, o Japão foi capaz de progredir sem desperdiçar esforços. Um outro fator importante é que a velocidade com a qual os Estados Unidos subiam diminuiu. Isso aconteceu não porque os Estados Unidos sejam preguiçosos, mas porque sua tecnologia está agora madura. Quando você entra na idade madura, quanto mais desenvolvido for o país, mais difíceis as coisas se tornam. Quando a tecnologia amadurece, os custos de pesquisa e desenvolvimento vão um passo além e aumentam terrivelmente. Quanto mais alto você estiver, mais você tem a perder. Os Estados Unidos passaram por essa dificuldade. Por conseguinte, quando você considera o trajeto que fizemos, penso que as circunstâncias históricas em que se encontrava o Japão e as características da sociedade japonesa reforçaram-se mutuamente, produzindo um progresso surpreendente na indústria japonesa de semicondutores. O fato de o Japão ter se tornado tão próspero faz pesar sobre ele agora a responsabilidade de criar por si mesmo futuros produtos. O desenvolvimento custa dinheiro. Como o Japão confiou nos outros até agora, ocorreu um retrocesso. Mas os japoneses deram uma enorme contribuição ao colocar produtos de alta qualidade a baixo preço em todo o mundo. Só copiar, porém, não faz com que a sociedade progrida. De agora em diante, penso que o Japão deveria dar uma atenção especial aos problemas do meio ambiente e levar adiante projetos industriais de que a humanidade venha a necessitar no futuro. Este programa teve o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. Mensagem partidária obrigatória. Pela primeira vez em 30 anos, a militância do PMDB de São Paulo escolhe o seu candidato a prefeito através de um processo livre, sem imposição. Precisei lutar e ir à justiça para que ressurgisse o MDB da liberdade, dos ideais de Ulisses Guimarães. Vamos juntos, companheiros, construir esse novo partido que reencontra as suas raízes. É com ele que eu me apresento a você. Pinote. O artista americano Andy Warhol disse um dia que todo mundo deveria ter direito a 15 minutos de fama. De certa forma, isso ocorreu com Roland Moreno, o excêntrico inventor do microchip.
O cartão microchip é um pequeno cartão magnético com memória, um microcircuito eletrônico. Pode ser usado em uma determinada quantidade que o cartão guarda na memória como crédito e debita a cada uso, como numa chamada telefônica, por exemplo. Essa invenção, que afeta o dia a dia de milhões de usuários, é obra de um francês, Roland Moreno. O laboratório de pesquisa de Moreno tem um aspecto engraçado. Ele passou parte da vida inventando coisas sem qualquer valor utilitário. Mas acabou vendendo os direitos de patente da invenção, que se tornou muito útil para as 100 maiores companhias de computador do mundo. Entre elas, a France Telecom, que produz 50 milhões de telecartões por ano. Final dos anos 60, a televisão francesa apresenta um personagem curioso que se diverte criando objetos irrelevantes, como essa mesa que levanta e abaixa. Essa para jogar cara e coroa. Ou esse dispositivo mais prático, que tira os ovos cozidos da água na hora certa. Mas ele também inventou um brilhante substituto para os antiquados medidores de estacionamento e acabou com o problema do dinheiro trocado. A engenhosa ideia de Moreno é substituir o trocado ou as notas por dinheiro eletrônico. O usuário paga o preço exato para estacionar durante um tempo exato, nem 5 minutos mais, nem menos. O mecanismo é simples. O usuário insere o cartão microchip em um pequeno medidor que debita a soma exata correspondente ao tempo exato de estacionamento. Hoje, o cartão microchip inventado por Moreno é cobiçado por colecionadores. Telecartões com ilustrações de vários artistas atingem preços altos, mas esse cartão é planejado para uso diário, como atestam milhões de usuários. Enquanto Moreno continua com suas invenções, a administração francesa simplificou o controle dos telefonemas de rua por meio dos seus telecartões. Não é mais preciso recolher as 15 mil toneladas de moedas por ano. Os telecartões originais de Moreno estão hoje pendurados em galerias e museus para surpresa do próprio inventor. Afora suas invenções frívolas ou simplesmente divertidas, o excêntrico Moreno é o protótipo da nova geração de inventores que podem produzir em casa sem complexos sistemas de computador capazes de abalar o mundo. São fatos e personagens que marcam o século XX.